Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elton Legnani, idealizador do Congresso Brasileiro de Futebol Web, e nessa quinta edição nós estamos trazendo o professor doutor Felipe Hartmann Nunes. O professor Felipe é com vasta experiência acadêmica aí, com doutorado na área, preparador físico na área do desempenho esportivo, especificamente no futebol, né? E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Renan, né, pela sua dedicação, pela disponibilidade do seu tempo aqui em ceder para o nosso público do Congresso Brasileiro de Futebol na Web, e deixar você à vontade, Renan, para você falar um pouquinho para nós sobre os jogos reduzidos como estratégia de condicionamento físico no futebol. Fica à vontade, né, eu vou acompanhar você aqui, né, e aí, na medida do possível, ao final, eu volto para me despedir de você e novamente agradecer a sua participação. Muito obrigado e fique à vontade, Renan. Beleza, obrigado, professor Elton, é um prazer imenso aí participar desse evento, né? 5º Congresso Brasileiro de Futebol na Web. Acho que essa transição agora de mistura, né, um pouco da parte prática com o ambiente da web, principalmente após a pandemia, facilitou bastante o meio de comunicação entre os profissionais. Então, a gente está passando por um novo momento, né, um momento tecnológico, e como um 5º congresso, né, porque fez muito sucesso anteriormente. Então, eu fico lisonjeado em estar participando desse evento. E o tema de hoje, vou falar um pouco sobre os jogos reduzidos como estratégia de condicionamento físico no futebol. Bom, antes de iniciar minha fala, vou contextualizar um pouco da minha parte acadêmica e das minhas experiências práticas. Ao longo do tempo aí eu venho desenvolvendo e inserido dentro do contexto prático, sempre foi um desafio particular meu, na verdade, criar e entender um pouco mais daquilo que a teoria nos trazia e como que a gente poderia aplicar isso no ambiente prático. Então, como o professor comentou, eu tenho graduação em Educação Física, especialização, mestrado na área do desempenho esportivo, né, da fisiologia do exercício, na Universidade Federal do Paraná, e também um doutorado nessa mesma linha, em Educação Física, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Durante o doutorado, tive algumas experiências bem legais, né, por fazer a parte do doutorado sanduíche, um período de estudos na Austrália. Então, ao longo da minha carreira acadêmica, eu sempre fui tentando buscar essas informações e criar projetos científicos que respondiam tudo aquilo que eu gostaria de aplicar na prática. Embora, né, tenha esse vasto carreira acadêmica, um autor também, coautor de livros e alguns artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, o meu grande objetivo foi utilizar dessas experiências no meu ambiente prático de trabalho. Então, a minha escolha foi estar dentro do desempenho. Então, ao longo do tempo, fui trabalhando com modalidades como futsal, experiências também com atletas tenistas. Então, o futsal, 2010, né, eu venho do interior do Paraná, de Marechal Cândido Rondon, onde o futsal ele é muito forte. Meu irmão foi preparador físico, treinador de futsal. Então, ao longo do tempo, até o meu mestrado, eu fiz grande parte das minhas pesquisas inseridas dentro desse ambiente prático. Fui trabalhar com o Thiago Wilde, que foi 114 do mundo, né, um atleta tenista. Passei por uma experiência muito legal na última ciclo olímpico com o time Ágata e Duda, no vôlei de praia. Desenvolvemos algumas pesquisas científicas e depois de 2018 para 2019, inserido em alguns clubes de futebol, um clube de menor expressão que foi o Clube Atlético Tubarão, onde fui fisiologista da equipe profissional e também coordenador de performance do clube, mais na sequência fisiologista da Ferroviária e mais recentemente, desde o ano passado, sou um dos preparadores físicos do Curitiba Futebol Clube. Então, a minha aula de hoje vai ter uma conotação principalmente sobre o desenvolvimento das capacidades condicionantes através dos jogos reduzidos, ou seja, como desenvolver as capacidades de força, né, de potência e resistência, tanto aeróbia quanto anaeróbia, e também de velocidade. A gente sabe que, ao longo do tempo, a importância de começar a colocar modelos de treinamento mais num modelo sistêmico, né, no futebol, acabou sendo uma vantagem e principalmente através disso dos jogos reduzidos. Então nós vamos construir uma parte pedagógica de como organizar, né, ou como entender e o efeito
da compreensão das diferentes manipulações aí dos jogos reduzidos e o desfecho que se tem dentro das capacidades condicionantes, força, resistência e velocidade. Então, para a gente ter um norte, né, a gente sabe que alguns parâmetros são norteadores no momento da programação do treinamento. Então, o primeiro modelo é a compreensão do modelo de jogo, ou seja, como que o treinador, como que o seu staff vai formar a sua equipe, qual que é o plano de desenvolvimento do jogo, quais são esses aspectos táticos. Porque a conotação disso, né, o desenvolvimento disso, vai sempre ter uma resposta fisiológica de acordo com essa sistematização do jogo. Então, para cada adaptações, para cada modelo, para cada tipo de treinamento, a gente sabe que vai ter uma resposta fisiológica a esse parâmetro, né? Então é importante a gente entender que esses atletas, qual que é o perfil físico deles, como que essa manipulação da carga interna e carga externa diariamente, ela vai ser prescrita e que tipo de resposta, né? Perceptual, bioquímica e neuromuscular. Além disso, como que eu vou planejar a minha sessão, levando em consideração se eu estou no momento de pré-temporada, se é um momento competitivo, qual é o adversário do jogo, a distância que eu tenho para o jogo, ou seja, o parâmetro que eu tenho de carga para o -1, -2, -3, +1, +2, +3 do jogo, né? Então vamos pegar o atleta, né, uma partida contra um adversário no domingo. Que tipo de treinamento eu vou fazer no +1 na segunda-feira, no +2 na terça-feira, no +3 na quarta-feira, e assim eu vou construindo esse conteúdo de treino até a próxima partida. E esses parâmetros são importantes, né, no processo de desenvolvimento da programação de treinamento. E, por fim, a gestão da equipe, né? Ou seja, cada uma dessas respostas a gente vai ter a compreensão do monitoramento da carga, né, do bem-estar, da prontidão, e entender que tipo de resposta esses atletas têm e se esses atletas estão aptos a realizarem total treinamento de acordo com as sessões de treinamento, de acordo com os objetivos que foram pautados ao longo da semana. Então, a gente sabe que o futebol, né, tem um percentual considerável voltado para a parte física, né? Diferente, por exemplo, de modalidades como o triatlo, onde basicamente 85% ele é físico, né, e pouco da sessão de treino tem aspectos voltados para habilidades ou aspectos táticos. A gente sabe que o futebol é diferente, né, e 25% dessa demanda ela é caracterizada através da parte física. E como construir pedagogicamente esse treinamento, ele é extremamente relevante durante a sua projeção, durante a programação do treinamento. Então a gente sabe que o futebol ele é uma modalidade que tem uma característica mista, né? Ou seja, o atleta necessita elevados níveis de resistência para sustentar os 90 minutos e principalmente, né, no momento de recuperação, fazer a resínse de ATP entre os esforços explosivos, os esforços repetitivos. Então, quanto maior esse consumo de oxigênio, maior a sua potência aeróbica, né, consequentemente, ele vai sustentar com mais facilidade as ações de alta intensidade ao longo da partida. Esse atleta necessita elevados níveis de força, principalmente nos momentos de força, principalmente nos momentos que necessita de chute, né, aceleração curta, mudança de direção, cabeceio, né, os confrontos entre esses atletas e também de velocidade é onde que vai definir, né, o jogo. Então, a necessidade de construção pedagógica do treino, ela é relevante em cima desses três aspectos. Os aspectos da resistência, da velocidade e da força. E dentro daquela programação de treino, os conteúdos de treinos eles devem ser com objetivos bem determinados para que cada um dessas respostas sejam potencializadas ao longo da construção do treino na semana. Então, 2 pontos que a gente tem que levar em consideração na hora da prescrição do treinamento, né? Seja ele qual for e qual o objetivo dele qual for. O primeiro ponto é a questão dos aspectos bioenergéticos. A gente sabe que dentro do exercício, né, a gente tem aí basicamente 3 sistemas, né? O sistema ATP-CPE, onde eu tenho a energia extremamente imediata, né? Então eu tenho muita intensidade de treinamento, faço a ressíntese de ATP através
da creatina fosfato durante esse exercício e tem uma característica de muita intensidade, porque aqui eu não tenho nada de reações químicas, ele é basicamente a nível muscular. Então, se a gente pensasse num treinamento físico, não vamos pensar dentro do futebol, seria um sprint de 100 metros, um sprint de 50 metros, onde eu tenho muita intensidade e eu tenho que ter bastante tempo de recuperação para ressintetizar. A literatura aí mostra que para cada esforço de alta intensidade ali de 15, 20, 30 segundos, que é o tempo que se tem disponível aí, a predominância da creatina fosfato, eu levo em torno de 4 minutos para ressintetizar isso aqui novamente. Além disso, eu tenho o sistema glicolítico, né, sistema ainda anaeróbio, então aqui anaeróbio alático, aqui anaeróbio lático, onde aqui eu já tenho 12 reações químicas, o produto final é o lactato como fonte de energia, e ele também tem uma relação com o tempo. Então, a gente poderia colocar aqui que exercícios, por exemplo, de 400 metros rasos até 800 metros rasos, eu vou ter muita demanda do sistema glicolítico, porque aqui eu necessito já buscar energia, onde eu tenho reações químicas através do carboidrato para sustentar essa intensidade. E se eu continuar fazendo um exercício de corrida, passando dos 800 metros, eu já entro com uma predominância no sistema aeróbio. Então, no futebol, eu vou a todo momento ter essa mescla do sistema bioenergético. E dentro da prescrição do treinamento, quando eu prescrever os treinamentos com características de força, velocidade, resistência, esse sistema bioenergético ele é predominante. Então, eu sei, por exemplo, que atividades de confrontos, 1 contra 1, de muita intensidade, onde que eu quero níveis de aceleração, desaceleração elevados, eu sei que eu tenho uma predominância mais do sistema anaeróbio alático. Agora, se eu quero um jogo de 2 contra 2, de 3 contra 3, onde o tempo ele vai ser um pouco mais amplo, onde eu tenho uma necessidade de aumentar esse sistema em acidose metabólica, eu vou já entrar no sistema glicolítico. Já num campo mais aberto, num jogo 5 contra 5, onde eu quero potencializar mais a minha demanda fisiológica, eu já entro numa característica do sistema aeróbio como predominância, embora eu tenha essas variações dentro do treino de uma forma muito dinâmica. Mas o objetivo é priorizar as demandas bioenergéticas de acordo com a prescrição e o tipo de treinamento que esse atleta vai executar. E outro ponto extremamente importante é isso, é entender os conteúdos do treino. Eu sei que dentro da programação do treinamento eu vou ter dias que eu vou ter mais ênfase de força. O que eu traria isso como exemplo? Exercícios que eu vou ter alta demanda de acelerar e desacelerar em alta intensidade. O espaço ele é mais curto, eu tenho que respeitar uma relação esforço-pausa considerável para eu sustentar essas ações de altíssima intensidade. Eu vou ter os dias mais de resistência, que é o campo um pouco mais aberto, onde a ênfase é mais a parte de adaptação cardiorrespiratória. Eu vou trabalhar com tempos mais prolongados e também eu tenho os dias com características de velocidade, onde eu preciso ter uma extensão do campo considerável para esse atleta realizar sprints, mas também eu tenho que entender essa relação esforço-pausa para ele conseguir, durante o treinamento, manter essas intensidades elevadas. Porque a construção desses conteúdos são relevantes para sustentar o treino de alta intensidade. Então, a gente já tem isso bem consolidado dentro da nossa rotina do futebol, que a gente consegue elencar quais são as variáveis com características de resistência, de velocidade e de força. E, além disso, quais são as métricas utilizadas para avaliar a carga interna. Então, a carga interna, essa demanda fisiológica a partir da percepção subjetiva do esforço, a frequência cardíaca ali em tempo real, e a TRIMP, que nada mais é que da PSE, a multiplicação do tempo pelo esforço de 0 a 10 que esse atleta atinge, ou a TRIMP a partir das variáveis de frequência cardíaca, dentro desses percentuais. A partir disso, a gente tem as variáveis de resistência, que tem uma característica mais aeróbica, uma característica mais de volume, que a gente tem uma ênfase maior na distância total percorrida, ou em metros por minuto, ou nas zonas de intensidades moderada, ou seja, abaixo aí de 18 km por hora. Então, a gente consegue criar faixas para ter maior compreensão de quanto que esse atleta percorre nas diferentes zonas de intensidade. As variáveis de velocidade, então, velocidade máxima, o número de sprints, a gente pode caracterizar aqui o número de sprints, por exemplo, acima de 23,
25 km por hora, a distância percorrida em zonas de sprints, os esforços repetitivos, né? Além disso, aí as variáveis de força, basicamente as variáveis de aceleração e desaceleração, acima de 3 metros por segundo. Então, para cada dia, a gente sabe que essas variáveis elas vão ser importantes, porque elas vão ter um percentual mais elevado de acordo com o objetivo do treinamento. E, por fim, né, dentro dessa compreensão um pouco mais macro, sabendo o conteúdo de treino, os aspectos bioenergéticos e o quanto que esse atleta necessita fazer de carga ao longo da semana, a gente tem uma projeção do conteúdo, das adaptações fisiológicas e também do monitoramento e controle de carga. Então, a gente já sabe aí de alguns estudos, né, esse é um exemplo, que, por exemplo, o atleta ele vai percorrer no jogo uma distância de 10 mil metros. Ao longo da semana, ele vai estar variando ali entre 2,6 e 3,4 essa distância total percorrida. Então, ele serve como um logaritmo aí para direcionar essa carga. Então, se esse atleta percorre 10 mil metros, ele multiplicado isso por 3, ele vai ter que fazer isso 30 mil metros na semana, como demanda de carga. E isso também tem os seus logaritmos, né? Para a quantidade de sprints, para velocidade, para corrida em alta velocidade, para a quantidade de acelerações e desacelerações. Então, o conteúdo do treino ele é importante, associado com as adaptações bioenergéticas e também o entendimento, né, da compreensão aí dos dados, de como que cada dia vai ser construído pedagogicamente o treino para atingir o objetivo da demanda física daquela sessão de treinamento. Então, esse aqui é um exemplo, né, de jogos reduzidos, né, para potencializar cada uma das capacidades condicionantes. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Um treinamento de 1 contra 1, o estímulo ele tem que ser um estímulo curto, ou seja, né, 20 a 30 segundos, porque o objetivo desse treinamento é melhorar a potência anaeróbia alática. Então, esse confronto ele não pode passar de 30 segundos, porque se eu dou a continuidade no exercício, ele vai entrar num outro sistema glicolítico. E o que eu quero nesses estímulos? Que esses atletas façam uma intensidade muito elevada, né, onde que eu atinja elevados valores de aceleração e desaceleração acima de 3 metros por segundo. Porém, o tempo de recuperação ele tem que ser elevado para sustentar sempre a intensidade. Se eu manipular errado o estímulo e o tempo de recuperação, eu posso mudar o meu sistema de energia. Da mesma maneira, eu consigo trabalhar aspectos da mesma demanda fisiológica, os aspectos de velocidade. A gente pode colocar aqui, por exemplo, a superioridade numérica, o 2 contra 1, né? Mas eu preciso de um campo um pouco mais extenso para ter essa questão da ultrapassagem, para gerar uma demanda de alta intensidade. Só que tanto os treinamentos de velocidade quanto os treinamentos de força, né, no jogo reduzido, eu preciso respeitar a relação esforço-pausa para eu manter a intensidade bem elevada do meu treinamento. Agora, se eu quero um treino mais glicolítico, onde eu aumento a acidose metabólica, onde eu resisto o jogo, eu posso aumentar já o tempo de estímulo, 45, 70 segundos, aqui no 2 contra 2, sabendo que eu começo a utilizar o sistema glicolítico, porém, talvez eu não tenha tantas ações de aceleração, desaceleração acima de 3 metros por segundo, porque o meu tempo de recuperação é menor e o estímulo ele é maior. Então, o objetivo é potencializar o sistema glicolítico anaeróbio. E se eu quero um treinamento mais cardiovascular mesmo, um treinamento para aumentar a frequência cardíaca, né, para ser mais volumoso, os jogos reduzidos de 4 contra 4, 5 contra 5, 6 contra 6, né, com um tempo um pouco maior, de 2 a 5 minutos, eu vou potencializar essas adaptações mais aeróbias, mais cardiovasculares. Então, a gente vai ver um pouco sobre algumas manipulações dos jogos reduzidos, mas é importante que a compreensão desse sistema bioenergético associado com as variáveis de força, velocidade e resistência e como manipular, né, o tipo de treinamento, ele é fundamental para o objetivo composto daquilo que você vai querer desenvolver ao longo das suas sessões de treinamento. E esse é um ponto extremamente importante. Então, aqui a gente já consegue ter uma compreensão que jogos e confrontos de 1 contra 1 até 2 contra 2, a gente vai ter essa característica mais de potência anaeróbia, ou seja, estímulos de 20, 30 segundos,
com muita intensidade e bastante tempo de recuperação. O 3 contra 3, o 4 contra 4, eu já entro num sistema mais glicolítico, mas ele ainda é anaeróbio, né? Eu tenho um tempo de estímulo, 45, 70 segundos, eu tenho mais acidose metabólica. Só que a partir do jogo 5 contra 5, 6 contra 6 ou 7 contra 7, aqui eu já entro numa característica mais de potência aeróbica, onde o meu sistema cardiovascular já é elevado, eu tenho atividades de 2 a 5 minutos, e acima disso, do 8 contra 8 ou 10 contra 10, ele já é um treino um pouco mais leve, um treino mais tático, um treino mais posicional, onde que a demanda fisiológica não é tão elevada pela quantidade de jogadores que tem dentro do campo. Então, vamos compreender um pouco mais como que a gente pode manipular, né, as variáveis a partir dos jogos reduzidos e o impacto fisiológico que tem isso no organismo. Então, a gente sabe que os jogos reduzidos ele está relacionado basicamente aí a três processos importantes, né? Ele é restrito ao indivíduo, ou seja, a demanda, né, ela vai está sempre relacionada a esses aspectos, principalmente qual que é a idade cronológica desse atleta, a experiência dele com a relação do treinamento do jogo reduzido, o nível de desempenho técnico-tático e o nível de desempenho físico-psicológico. Porque se a gente manipular do 1 contra 1 até o 10 contra 10, a gente vai ter respostas diferentes dentro dos aspectos físicos, técnicos e táticos e mentais. A restrição da tarefa, ou seja, qual que é a quantidade de atletas que vão ter, a dimensão do campo, certo? A área relativa para o jogador, né? As restrições estratégicas, táticas, o limite de toca de bola, as regras, o método de ponto, o regime de treinamento e também as restrições do ambiente quanto ao terreno e ao tipo de jogo. Todas essas respostas elas podem afetar consideravelmente as respostas fisiológicas desses atletas. Então é importante na hora de prescrever. Porque é diferente quando a gente vai de um treinamento analítico. Ele é muito mais fácil de controlar. No momento que a gente coloca tarefas, jogo, né, sistêmico, a gente tem aí N variáveis que podem apresentar desfechos diferentes de acordo com os objetivos da sessão do treinamento. Então, o futebol ele tem uma evolução nos últimos anos, né? A gente sabe que aumentou a frequência de ações, de ataques, principalmente pelas áreas extremas do campo, né? Então, tanto que os modelos de jogo hoje mudaram consideravelmente. A gente tem esses atletas considerados como atacantes extremas, né? Que são quase que os pontas ali, né? Que tem uma necessidade de atacar e defender a todo momento. Então, a velocidade do jogo aumentou, a velocidade da bola durante as execuções do passe aumentaram de 15% a 35%. Além disso, né, esse estudo muito bem conduzido de 2014, que comparou as demandas da Premier League na temporada 2006-2007 até 2012-2013, mostrou um aumento considerável na distância percorrida em alta intensidade, quase 50%, no número de sprints, também no número de passes. O dado interessante é que a distância total percorrida não mudou, ou seja, a gente sabe que os atletas percorrem basicamente quase as mesmas distâncias, mas o que mudou foi a intensidade do jogo. Recentemente já foi dado continuidade nessas informações desse artigo, na temporada 14 e 15 até, se não me engano, 18 e 19, continua aumentando as intensidades, as distâncias percorridas em alta intensidade em comparação com as temporadas anteriores, ou seja, o jogo realmente está ficando cada vez mais intenso. E a evolução do treino se dá por isso, né? Simplesmente fazer treinos analíticos e treinos situacionais. Eu sou da seguinte opinião: como a gente tem hoje a tecnologia, né, os dados do GPS, a gente consegue construir modelos de treinamento, quando bem fundamentado, através da bioenergética, do conteúdo do treino e dessas variáveis que eu tenho comentado com vocês anteriormente. Porém, nem sempre a gente vai conseguir atingir essas demandas necessárias para todos os atletas, porque de acordo com o que você coloca esses atletas no campo, né, o formato, a posição, né, o nível cognitivo que eles têm, nem todos os atletas conseguem às vezes atingir as demandas por N variáveis. Então, eu ainda sou a favor, né, em algum momento, seja numa parte mais preparatória, ali que a gente chama do aquecimento, ou até mesmo complemento físico, quando esse atleta não atinge a sua demanda, mas sempre dar prioridade, né, nos aspectos relacionados à preparação física com e dentro do sistema, do modelo sistêmico do jogo.
Então, esses novos métodos, né, foram capazes de potencializar, né, as demandas físicas, fisiológicas associadas com os aspectos técnicos, táticos, então, basicamente, através dos jogos reduzidos, né, os jogos modificados, os campos reduzidos, as regras adaptadas, o número de jogador. A importância é que a gente pode manipular de uma forma equivocada, de acordo com o objetivo, se não entender todos esses parâmetros que eu comentei anteriormente. Então, com relação aí aos jogos reduzidos, foi importante a evolução dos dispositivos tecnológicos, né, em tempo real, onde que ajudou os treinadores, cientistas do esporte a compreender um pouco mais qual que era o impacto dos jogos reduzidos nas adaptações físicas e fisiológicas desses atletas. E a quantidade de estudos ela foi evoluindo nos últimos anos. Então, esses parâmetros eles são relevantes, sim. Quer dizer, a área, né, de jogo e a quantidade de jogador, porque parece que se você utilizar o goleiro ou não, né, ou até mesmo coringas ou não, ele pode ter adaptações diferentes nos efeitos tanto físicos quanto outros aspectos técnicos, táticos, perceptuais. Né? Com relação ao gol, eu posso fazer comparações do tamanho do gol normal, utilizar golzinhos, ou utilizar modelos de ultrapassagem, por exemplo, né, de atingir zonas, e também ter um impacto diferente nessas adaptações físicas fisiológicas. A questão das regras, se eu vou usar um número de toques específicos, se vai ter impedimento, se a bola só pode jogar para frente, enfim, também isso tem respostas e adaptações diferentes perante todos esses aspectos comentados anteriormente. E, da mesma maneira, como que eu vou modular esses modelos de treinamento, relação esforço-pausa, quantidade de atletas e também o nível de encorajamento, ou seja, o treinador estar próximo ao treino, ele é relevante para potencializar as adaptações fisiológicas. Então, vamos lá. Quando a gente compara e entende um pouco na literatura, quando a gente vai comparando 1 contra 1 até o que é o pequeno, né, ao 4 contra 4, que é o jogo médio, e do 5 contra 5 ao 8 contra 8, ou seja, comparado com o 9 contra 9, há um aumento maior da demanda fisiológica. Então, a quantidade de atletas ela pode sim influenciar, que é o que eu comentei anteriormente. A gente sabe que podemos apresentar maiores respostas, né, fisiológicas do 1 contra 1 ao 4 contra 4, independente da idade. Né? Agora, o tempo e a relação esforço-pausa ela é importante, como eu comentei anteriormente. Mas a demanda fisiológica ela é maior em jogos pequenos e médios, porque há uma necessidade desse atleta a todo momento ter que ter um deslocamento específico para sustentar o jogo. Além disso, né, o tempo e a manipulação é que vai fazer a diferença, se eu vou ter uma maior concentração de lactato ou não, se eu vou ter maior percepção de esforço ou não. Né? Por exemplo, no 1 contra 1 é importante o quê? Tempo, muita intensidade, mas um tempo de recuperação maior. O 4 contra 4, dependendo, já entra naquele sistema mais glicolítico, anaeróbio. Mas quando a gente compara do pequeno e para o médio, as adaptações fisiológicas são maiores do que comparado com os grandes jogos. Então, há uma diminuição da frequência cardíaca com o número de atletas, né? Ou seja, de acordo com a quantidade maior de atletas durante o jogo, há uma menor percentual da frequência cardíaca máxima, porque também esses atletas vão ter menos exposição ao toque de bola pela quantidade de atletas que você tem dentro do campo. Então, alguns trabalhos também já vêm comparando, né, a questão da superioridade e da inferioridade numérica entre os comportamentos táticos, por exemplo, mas quando a gente fala de aspectos físicos, parece que equipes desequilibradas, quando a gente utiliza a questão do coringa, ele resulta em menores distâncias percorridas, em jovens jogadores e também o número de acelerações realizadas. Né? Então, há um pacing de jogo, ou seja, a equipe que está na defesa, quando está com inferioridade numérica, tende a ser mais centralizado o jogo, e a equipe que está ofensiva, né, com um a mais, tende a equilibrar um pouco mais o jogo pelas demandas físicas, pelo aumento da quantidade de atletas em campo. Então, esse é um ponto que tem que ser levado em consideração quando organizar o treinamento físico. Talvez a demanda física, fisiológica vai ser menor com a utilização do coringa. Então, 1 contra 1 até o 4 contra 4, ele apresenta maior demanda física. Né? No 1 contra 1, eu tenho uma característica mais alática, né? Do 1 contra 1 e 2 contra 2, e do 4 contra 4, uma questão mais glicolítica.
então, que potencializa, né, a potência e a resistência anaeróbica. Então, maior número de atletas diminui a intensidade fisiológica, porém otimiza o desenvolvimento tático. Então, até um 5 contra 5, que é mais aeróbio, 6 contra 6, principalmente do 1 contra 1 até o 6 contra 6, 7 contra 7, eu consigo compreender qual que é o meu objetivo. A partir do 6 contra 6, né, eu já tenho um 7 contra 7, eu já tenho uma característica mais tática envolvida do que principalmente um aspecto mais físico. Então, os jogos reduzidos eles são influenciados pela área relativa, né, e absoluta. Então, a área relativa é o total da área dividida pelo número de jogadores. Então, os estudos demonstram que grandes áreas levam ao aumento da carga aguda fisiológica, comparado com áreas menores, né, independente do formato do jogo e também da categoria. Isso já consolidados em alguns estudos, né? Então, aqui já tem alguns trabalhos que mostram que estudos que analisaram as diferentes áreas, né, 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5, 6 contra 6, 7 contra 7, foram unânimes nas conclusões, ou seja, grandes áreas, mais de 100 metros quadrados por jogador, aumentam consideravelmente a frequência cardíaca, a concentração de lactato e a percepção de esforço em atletas aí, jovens e adultos de futebol. Então, a gente pode até determinar que para baixo de 100 metros quadrados é uma área pequena, e 100 metros a 200, 250 é uma área média, e acima de 250 metros quadrados é uma área grande, que é o que a gente mostra aqui nos trabalhos, que embora, né, eu necessito às vezes de áreas importantes, né, como esses estudos que mostram que áreas entre 175 e 273, aproximadamente 275 metros quadrados, são importantes, principalmente para trabalhar em alta intensidade. Então, quando a gente realiza treinamentos em formato até 100 metros quadrados, a gente vai ter um campo reduzido. Ele até pode potencializar acelerações e desacelerações, mas se eu precisar trabalhar principalmente em ações de alta intensidade, eu tenho que abrir um pouco mais esse campo para trabalhar os sprints, onde a gente não consegue fazer em jogos, né, com metros quadrados tão pequenos. Então, maior distância total percorrida em número de acelerações em áreas aí que compreende 120 a 200 metros quadrados. Então, dependendo da quantidade de atletas também que você tem, né, relativa, claro, é importante mostrar que isso tem uma conotação e um desfecho extremamente relevante na hora de prescrever o treinamento. Então, aqui eu tenho um modelo bem prático. Então, indiferente, né, da quantidade de atletas, mas aqui a gente já pode ter um objetivo. A gente sabe que quanto maior o campo, indiferente da quantidade de atletas, né, maior é a demanda física. Então, se ele é uma sessão de treinamento onde eu quero potencializar uma demanda física maior, então eu consigo controlar isso por metros quadrados. Sabendo que do 1 contra 1 e 2 contra 2, eu tenho aqui as áreas relativas, o que seria o mínimo, o que seria o médio e o que seria o grande. Sabendo que aqui, né, o intuito é potencializar acelerações e desacelerações, e parece que quando você coloca o campo maior, eu vou gerar mais demanda física. No 3 contra 3, o 4 contra 4, eu também tenho essas mesmas metragens relativas à quantidade de atletas, mas aqui talvez eu vou ter mais aspectos glicolíticos envolvidos, né, e também acelerações em moderada intensidade. E no 5 contra 5, 6 contra 6, por exemplo, se eu quero aumentar essa frequência cardíaca e a demanda fisiológica, trabalhar em campos mais grandes comparado com moderado, com médio e pequeno. Mas isso aqui fica com um exemplo para vocês, na hora de construir as sessões de treinamento, já tem um parâmetro dos metros quadrados, né, relativos para o pequeno, médio e grande, através da quantidade de atletas que vão estar nesse modelo de treinamento. Outro ponto interessante é que a meta, o tamanho do gol, se a utilização de goleiro ou não, também vai influenciar muito nas adaptações fisiológicas. Então, esse é um estudo que teve como intuito, né, o objetivo era chegar em zonas pré-determinadas, né, com posse de bola, e conseguir o time avançar e chegar até essa zona, comparado com o jogo reduzido com o gol normal. Então, o que ele quer mostrar? Que quando a gente tem não utiliza os gols, mas utiliza regras pré-determinadas, como chegar nessa zona, jogos de ultrapassagem,
parece também apresentar uma maior demanda fisiológica, tanto aqui apresentado pela quantidade de acidose, né, através do lactato sanguíneo, e pela frequência cardíaca, comparado com o grupo que utilizou o jogo no 3 contra 3, e aqui a gente tem as manipulações, né, eram 4 séries de 4 minutos no 3 contra 3, quando comparado com o gol normal, 3 contra 3 mais o goleiro gol normal. Parece que o gol grande, né, normal no jogo reduzido, tende a diminuir as respostas fisiológicas. Então, já trabalhos que compararam o efeito da posse de bola, né, sem goleiros, em vez do goleiro utilizando apoios, né, no fundo, comparado com o jogo regular com os goleiros, também mostrou que o jogo com goleiros ele tende a reduzir a distância percorrida e a frequência cardíaca. Porque aí você tem o efeito do chute, né? Não necessariamente você precisa atingir aquela metragem, ou percorrer aquela metragem para chegar no seu alvo. Então, durante o jogo com zonas, né, o objetivo é levar a bola até essa zona e deixar aqui para pontuar. Já quando a gente tem os goleiros, né, eu posso finalizar das áreas, né, mais longe, vamos dizer assim, não tem essa necessidade de conduzir a bola até perto do gol. O que faz, então, que utilizar o goleiro tende a diminuir essa intensidade, e tanto de carga interna e carga externa, durante as sessões de treinamento. Esse trabalho, ele compara o 2 contra 2, o 3 contra 3 e o 4 contra 4. Né? Então, a duração ela é relativa para a quantidade de atletas, foram 4 séries com 2 minutos de intervalo, e aqui tem o tamanho do campo. Aqui eles utilizaram, então, os 100 metros quadrados como um parâmetro nos 3 formatos. O que eles mostraram? Que, ao comparar o jogo reduzido nos 3 formatos com e sem goleiro, foi demonstrado que a utilização de 100 goleiros apresentou maiores demandas fisiológicas através de lactato, frequência cardíaca, em basicamente todos os jogos, assim como vários parâmetros, né? Aqui tem a estatística, né? Demonstrando que praticamente em quase todos os parâmetros, o grupo que jogou o jogo reduzido sem a utilização do goleiro apresentou maior demanda, tanto de carga interna quanto de carga externa, através das diferentes métricas do GPS. Então, apesar de poucos estudos, mas já tem uma tendência, comparar os métodos, né, de pontuação, ao comparar esses métodos de pontuação, sugere que o uso de metas pequenas, de alvos, por exemplo, ele pode aumentar significativamente o impacto fisiológico quando comparado com o gol tradicional. Né? Então, o tipo, o objetivo, se vai utilizar os goleiros ou não, ela é uma forma importante na manipulação das demandas fisiológicas. Então, se eu quero talvez uma demanda fisiológica mais elevada, talvez os primeiros blocos, os primeiros jogos, eu vou fazer sem a utilização do goleiro. Se ele é um dia que eu não quero tanta aquisição física, mas mais manutenção, talvez com os goleiros pode ser uma estratégia. Então, depende muito do objetivo do dia. Então, modificações das regras também tendem a alterar as adaptações fisiológicas. Então, o limite de toque na bola aumenta a velocidade do jogo e a circulação da bola entre os times, né? Assim como a distância e a velocidade do movimento do oponente, e aumentando essas respostas fisiológicas. Então, limitar a quantidade de passes ele é importante. Só tem que entender que talvez no 2 contra 2, você não tem jogo se você limitar a quantidade de passes. Então, a partir talvez do 3 contra 3 ou do 4 contra 4, ele se torna relevante, principalmente nos jogos, né, de 5 contra 5, quando tem esse intuito mais metabólico, e também já tem um componente tático mais envolvido, a partir do 6 contra 6, principalmente. Então, estudos já demonstrando, né, que no formato de 2 contra 2 até 4 contra 4, há um aumento significativo da distância percorrida quando o número de passes ele foi limitado. Até acho que o 2 contra 2 se torna muito difícil de você limitar, mas você vai aumentar consideravelmente a demanda fisiológica devido à necessidade de estar deslocando a todo momento. Então, um número limitado de toques e a instrução para marcar individualmente, então, às vezes também você
caracterizar, principalmente no 2 contra 2, 3 contra 3, marcações individuais e não por zonas setoriais, né? Essa carga fisiológica tende a aumentar, né? E o que leva aí um aumento na execução de disputas individuais e das ações técnicas durante essas partidas. E aqui a gente consegue ter um exemplo bem legal desses pontos que a gente vem comentando anteriormente. Então, a gente consegue perceber aqui o número de jogadores. O 3 contra 3, sempre a frequência cardíaca ela é maior quando a gente vai comparando para o 4 contra 4, 5 contra 5 e 6 contra 6. Ou seja, quando aumenta a quantidade de atletas, há uma tendência das adaptações fisiológicas, tanto pela frequência cardíaca, pela concentração de lactato e pela percepção de esforço, e diminuindo. Claro que aqui tem um intuito muito importante, que é o volume, a relação esforço-pausa, a quantidade de séries. Outro ponto relevante, que eu comentei anteriormente, quanto maior é a quantidade, quanto maior a área, né, de trabalho, de treino, maior é a frequência cardíaca, maior é os níveis de lactato sanguíneo, maior é a percepção de esforço. E um dado muito relevante, que às vezes a gente deixa passar, e você às vezes como preparador físico acaba montando o jogo reduzido e tornando um treino mais da preparação física, a importância do treinador ela é muito relevante, porque ao treinador estar, e você a todo momento estar incentivando também, há uma maior tendência, né, de apresentar maiores valores de frequência cardíaca, lactato e de percepção de esforço durante a sua sessão de treinamento. Então aqui, o que seriam esses exemplos? Então aqui nós temos um treinamento que ele pode ser considerado um treinamento de transição, né, de 3 contra 2. O objetivo é fazer com que esses atletas criem esses aspectos de bastante intensidade. Então é um treinamento de confronto, treinamento de transição ofensiva. Qual que é a característica dele? Um treinamento, né, que eu vou potencializar aqui os aspectos, por exemplo, de velocidade. O sistema energético, o anaeróbio alático, o intuito é fazer com que esses atletas então, façam esse treinamento com uma demanda neuromuscular mais elevada. Beleza, consigo treinar velocidade aqui. E como é que eu poderia treinar mais as ações de aceleração e desaceleração? Eu poderia basicamente, né, fazer um campo menor, né, trazer aqui um gol, um espaço um pouco menor, relativo lá da área que eu demonstrei, e realizar o treinamento de 1 contra 1 durante 30 segundos, ou 2 contra 2, 30, 40 segundos, com o objetivo de aumentar os níveis de aceleração e desaceleração. Então, tanto esse treino, né, quanto um treino de velocidade, quanto um treino de aceleração e desaceleração, eu utilizo a mesma demanda energética, que é os aspectos voltados à potência anaeróbia, através do sistema anaeróbio alático. Ou, se eu quero um jogo de 2 contra 2 mais glicolítico, eu deixo esse tempo percorrer por um período um pouco maior, até 70 segundos. Agora, se eu quero fazer um treinamento com uma característica mais de conotação aeróbia, o jogo reduzido ali do 5 contra 5, o 4 contra 4, de uma área relativa, ele se torna importante. Então, nesse treino, diferente do treino anterior, onde eu vou ter mais ações de aceleração e desaceleração como prioridade, aqui eu quero que esses atletas também tenham, né, essas adaptações neuromusculares, mas o objetivo é aumentar consideravelmente a frequência cardíaca durante esse treino e as adaptações voltado às adaptações metabólicas, adaptações aeróbias. Então, ele é considerado um treinamento, um HIIT, né, dentro do modelo de jogo, porque durante os 5 minutos eu quero que esses atletas aumentem essas adaptações cardiovascular durante esse treinamento, que fiquem em zonas entre acima de 80% a 90% da frequência cardíaca máxima. E, claro, a manipulação, como que eu vou impor as regras, elas são importantíssimas durante esse treinamento. Ou seja, serão 2 toques, é toque livre, tem impedimento, não tem, entre outros aspectos que eu comentei anteriormente. Agora, se eu quero um treinamento mais de resistência, de baixa demanda, eu vou aumentar também a quantidade de metro quadrado, vou colocar mais atletas dentro do campo e vou fazer um jogo aqui, como exemplo, um jogo de posse. 2 times trocando passes e buscando um objetivo de pontuar e trocar passes entre eles.
ele é um treino um pouco mais de resistência aeróbica, um pouco de uma intensidade um pouco mais baixa. Então, para cada um desses tipos de jogos reduzidos, eles são relevantes de como você vai construir o teu conteúdo de treino e vai aplicar isso no seu ambiente prático. Então, por fim, é importante que, se o meu objetivo é melhorar as adaptações neuromusculares, eu vou ter uma demanda física considerável, certo? Eu tenho mais intensidade e densidade e não é um treino tão volumoso. Então, por exemplo, eu quero melhorar o sprint linear, ele é um treino de potência anaeróbia até 20 segundos. Quais são os tipos de treinamento? Os confrontos, 1 contra 1, 2 contra 2, curto, né? E também os treinamentos de transição ofensiva, 2 contra 1, 3 contra 2. O objetivo é melhorar os sprints acima de 20 km por hora, né? E aqui eu potencializo a força horizontal e vertical. Agora, se eu quero trabalhar mais mudanças de direção, né? O objetivo também eu posso colocar aqui como um intuito de resistência anaeróbia, de 20 a 90 segundos de estímulo. Eu posso colocar os rondos como uma forma de aquecimento e os jogos reduzidos, que é de 3 contra 3 a 4 contra 4. Eu não vou ter tanta ações de aceleração de altíssima intensidade, mas eu vou ter um componente anaeróbio bem envolvido e vou ter ações de moderada intensidade com relação às ações de aceleração e desacelerações comparado ao treinamento, né, dos confrontos mais intensos. Aqui eu já tenho uma zona de aceleração e desaceleração considerável e também um componente metabólico envolvido pelo estímulo, né? Mais acidose, mais frequência cardíaca. E a força envolvida nesse tipo de treinamento tem uma força mais rotacional e lateral. E as adaptações metabólicas, quando o meu objetivo é melhorar as adaptações mais voltadas ao sistema glicolítico, por exemplo. O volume de treino ele é maior, eu tenho mais demanda técnica e até demanda tática já envolvido. O jogo médio é um jogo importante, né, aqui, de 90 segundos a 7 minutos, dos 5 contra 5 ao 8 contra 8, o intuito é melhorar a minha potência aeróbia, porém, quanto maior a quantidade de atletas, eu entro num nível mais de resistência aeróbia. Aqui eu tenho um componente mais tático, comparado com aqui que eu tenho um componente ainda mais físico, principalmente do 5 contra 5. Então, por fim, né, essas dimensões de jogo. Então, os confrontos, dimensões pequenas, 1 contra 1 até 4 contra 4, até ali 100 metros quadrados por jogador. Eu tenho mais ações de aceleração, desaceleração. Se eu estou no 1 contra 1, eu tenho uns aspectos mais anaeróbios envolvidos. Do 3 contra 3 e 4 contra 4, eu já tenho mais demanda de acidose, né? Aqui eu tenho mais duelos, mais ações individuais, dribles e finalização. E tático eu tenho um menor componente tático, né? Por ter poucos jogadores, mas ainda eu consigo contribuir com penetrações, contenções, coberturas de jogo. No jogo médio, 100 a 250 metros quadrados por jogador, 5 contra 5 até 8 contra 8. Se for o 8 contra 8, eu já tenho um aspecto de velocidade importante. Se for o 5 contra 5, um componente interessante de frequência cardíaca envolvida nesse treinamento. Aqui já tem uma ação técnica mais envolvida, como específica, né, como cabeceios, cruzamentos, passe longo e principalmente manutenção da posse de bola. E aqui eu já tenho um comportamento tático setorial. Eu já vou jogando mais por posições. Já no jogo grande, a partir dos 250 metros quadrados, aqui eu tenho treinamentos de velocidade e também treinamentos mais volumosos, né, de distância percorrida. A frequência cardíaca ela é menor, eu tenho mais manutenção e jogo de posse de bola, e o comportamento tático ele é envolvido aí através do processo coletivo. Então, pessoal, por conclusão, o assunto ele tem uma complexidade grande, porém hoje a gente já tem um direcionamento bem importante. Acho que é importante o quê? Integrar as informações. Eu tenho que saber qual que é a bioenergética envolvida no meu processo de treino, o meu conteúdo de treino e qual o objetivo, se eu quero melhorar a força, se eu quero melhorar a velocidade ou se eu quero melhorar a resistência, entender que cada uma delas tem um aspecto fisiológico envolvido, entender que se eu fazer um treino muito concorrente, tanto confronto pequeno quanto um jogo grande, talvez um vai prejudicar o treinamento do outro. Então, se conseguir com o treinador contextualizar isso,
e separar nas sessões de treinamento nesse direcionamento, a gente consegue potencializar os aspectos físicos, né? Precisamos de mais estudos para compreender isso aí, mas que os jogos reduzidos eles são eficazes aí no desenvolvimento dos aspectos físicos em atletas de futebol. Então, eu queria agradecer imensamente aí o professor Elton pelo convite e novamente externar, acho que é um momento muito importante nosso, né, de aproximação dos profissionais e principalmente pela quantidade de conteúdos que se tem hoje na literatura. Mas o grande desafio é utilizar essas informações e aplicar elas no ambiente prático. Então, seria isso aí. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, agradeço aí ao professor Renan pela excelente palestra. Tenho certeza que vai agregar muito esse conteúdo à formação dos colegas que estão participando do nosso Congresso Brasileiro de Futebol Web. E, Renan, desejo sucesso aí nos seus novos empreendimentos e na carreira. E você fica à vontade aí para se despedir da galera aí e dar a sua última palhinha aí. Bom, eu que agradeço. Acho que esse é um momento sempre muito legal entre nós, né? Essa troca de informações. Então, o primeiro ponto, pessoal, é assim, fico disponível aí no Instagram, se algum de vocês tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. A gente sabe que essa relação hoje do network, ela é muito importante, não só porque a gente está dentro hoje de um contexto de um grande clube ou trabalhando com um atleta de alto rendimento, mas essa proximidade entre os profissionais, elas são relevantes, porque a informação ela não é minha, né? A informação ela é de todos, a gente é um facilitador, muitas vezes, de trazer o que na teoria está acontecendo, mas o que realmente na prática nem sempre acontece. Esse aqui é um cenário ideal dentro de um contexto prático, que nem sempre vai acontecer, mas eu acho que muito importante assim, é a gente ter o objetivo muito bem feito. Se eu vou para uma sessão de treino e eu tenho o meu objetivo do treino, eu tenho isso bem prescrito e eu entendo que essa é a melhor ferramenta, eu utilizar na prática ela é importante, mas nada como o dia a dia e a compreensão das informações no seu ambiente de trabalho. Então, fico à disposição, agradeço. De antemão aqui também fazer um comunicado, né? Que eu estou à frente também de uma plataforma, chama Sport Science Web. No dia 1º de julho estaremos com um evento também online ao vivo. Quem tiver interesse de entrar lá na Sport Science Web, no nosso Instagram, na página, e saber um pouco mais sobre o evento, a gente vai contar aí com vários pesquisadores da área do futebol e também tem esse intuito aí, né, de trazer informações no cunho científico prático. Então, obrigado aí de antemão, pode contar aí comigo sempre aí. Beleza, então, Renan, obrigado aí, e você conte com a gente para divulgar aí o Sport Science. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Assim que a gente puder e tiver o material, você manda. Nós temos aí uma rede grande de contatos através da nossa plataforma também. E é isso mesmo, a gente quer criar uma grande rede colaborativa do futebol para incluir as pessoas que estão fora dos grandes centros, dos grandes clubes. E a tua mensagem, o teu conhecimento, a tua experiência foi muito importante para isso. Obrigado, Renan. Valeu, obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço. Abraço.